um líder que demonstra autoconhecimento, que consegue de forma genuína aí se comunicar com as pessoas, que tenha uma liderança empática, consiga de fato entender as necessidades, não só dos colaboradores, mas os diferentes stakeholders que fazem parte aí do nosso ecossistema, também é uma medida de sucesso, né? Quando a gente fala aqui de gestão de stakeholders, a gente está olhando para uma gama muito ampla aqui de parceiros, sejam eles acionistas, parceiros comerciais, reguladores, governo, mas também os colaboradores e o paciente, né? Então, muito importante sempre ter em mente que o foco é o paciente, o foco é o acesso à saúde, né? Então, o líder que consegue equilibrar todas essas demandas, né, ele certamente vai ter mais sucesso. Isso exige aí uma habilidade de, novamente, comunicação, influência, persuasão, né, uma liderança social, uma inteligência social muito forte, né? Por último, eu queria falar um pouco de diversidade e inclusão, né, que está muito ligada à pauta também de ESG, de governança. Essa é uma demanda que tem surgido cada vez mais nas empresas, né, e os líderes que, de fato, fomentam um ambiente diverso, inclusivo, isso já é provado de que isso traz mais produtividade, né, traz mais dinamismo, e facilita aqui também a busca por inovação, né? Por último, a questão de desenvolvimento de talentos, né? O líder não faz nada sozinho. E uma das medidas aí que a gente sempre questiona, né, quando a gente vai recrutar um executivo, é se ele formou um sucessor, né? Um líder que quer deixar um legado, que quer construir algo no longo prazo, ele precisa de um time forte, né? Então, esse skill de fato, identificar, recrutar e desenvolver bons talentos, né, nutrir o pipeline de talentos da organização, ele é fundamental. Então, diria que essas são hoje as principais competências aí que as empresas que nos contratam, né, buscam nos executivos na saúde. Isso, na realidade, é válido para a saúde, é válido para diferentes setores também, né? Muito bom, Betina, excelente, né? Acho que assim, você já abriu várias portas para a gente aprofundar um pouco, né, a discussão depois. Muito curioso e muito interessante essa competência que você traz, a capacidade do líder de fazer o seu sucessor, né? Que às vezes é um problema nas organizações, principalmente pelo medo, né, do que pode acontecer, do passo seguinte, do momento seguinte, né? Então isso às vezes inibe alguns líderes para desenvolver na sua equipe pessoas com potencial para poder sucedê-lo no futuro, né? Esse é um ponto que merece uma reflexão mais ampla, sem dúvida alguma. Bom, vamos ouvir agora a Isabela, né, Isabela? Como eu disse aqui na introdução, a Isabela tem uma experiência ampla, né, apesar de jovem, né? Uma experiência ampla como acionista, como conselheira, hoje CEO do grupo, que ela representa muito bem, e tem uma experiência também curiosa, né, que é um pouco parecida com a de muitos de nós aqui nessa sala, né, que é ter deixado uma medicina onde ela era médica, né, prestadora de serviço como médica, e passar a ser executiva da saúde. Vai ser muito interessante ouvir, Isabela. Bom dia a todos. Bom, falando um pouquinho primeiro sobre a Betina e também o que o Dr. Henrique falou, a minha experiência, eu sou médica e hoje eu equilibro alguns chapéus junto comigo, então eu sou conselheira da Aliança, sou também CEO da Aliança e eu fiz essa transição de medicina para gestão em saúde e executiva. Então eu fiz isso há mais ou menos 12 anos atrás e naquela época, hoje já é mais comum, naquela época era menos, já tinha, e eu vejo que cada vez isso vai se profissionalizando mais.
E a gente ficou conversando aqui entre si antes do painel, falando que seria interessante trazer isso, porque eu acho que é um assunto que muita gente vem falando, inclusive hoje na medicina. Outro dia eu estava lendo uma matéria falando que vários alunos, vários jovens já entram na saúde buscando a gestão. E então não é uma coisa mais passageira que vem vindo, mas ele já vem com essa intenção. Então, no meu caso, eu fiz essa transição, não foi uma transição muito fácil, não tem nenhuma... Como se fala, não tem nenhum mapa, não tem nenhum guia, você vai fazendo, mas eu acho que a primeira coisa, o mais importante, é estudar gestão. Eu fiz faculdade aqui no Rio, na Unirio, no meu caso, não aprendi nada de gestão. Eu sei que algumas faculdades de medicina hoje em dia já estão dando gestão, mas não era o meu caso, e você estuda a vida inteira ali, aprendendo que o foco é o paciente. E aí, o que eu vi na prática é que o foco, essa perspectiva muda, porque o foco segue sendo o paciente, mas amplia. Não só sendo o paciente hoje em dia, mas também a operação, as pessoas, tem toda a parte de regulamentação. Então, de fato, assim, o foco passa a ser maior. E é uma coisa que, para nós médicos que aprendemos e que é o paciente em primeiro lugar, a gente tem que aumentar esse olhar. Então, eu acho que tem muitos cursos de gestão hoje em dia, muitos cursos bons, e é por onde eu começaria, e foi por onde eu comecei. Tive a experiência também de ter experiências profissionais muito boas e muito ricas que me ajudaram na prática também, e eu acho que acrescentaram e agregaram ao que eu estava aprendendo, que eu aprendi em sala de aula. E depois, assim, tem várias pessoas, até o Dr. Henrique é um deles, que vieram antes de mim, alguns que vieram durante e depois, e que eu vejo que impactaram a saúde, trazendo esse olhar médico, que eu acho que é algo que enriquece mais, eu acho que agrega. Eu acho que a gente tem que usar todas as nossas ferramentas para agregar. Então, eu acho que essa transição do que eu tenho visto com algumas pessoas que vieram antes de mim e depois, é que de fato eles têm impactado o setor de saúde, e é o que eu espero fazer também. Ótimo. Deixa eu só ampliar um pouco essa conversa nossa antes da gente abrir para o público, né? Eu gostaria de perguntar, Betina, uma questão que é a seguinte, me ocorreu aqui agora. Muitas vezes nós, líderes, né, da saúde, estamos atrás de um determinado executivo, e um executivo que tem experiência, que performou muito bem nas organizações por onde ele passou, super bem recomendado, tem soft skills, hard skills, muito bem formado tecnicamente, né? E aí ele entra na organização e não dá um match, né? Ou seja, ele não consegue ficar naquela organização por algum motivo, né? E às vezes é uma frustração muito grande para quem contrata e, obviamente, para o executivo, que fica muito menos tempo na organização do que ele gostaria de ter ficado. E ele sai daquela organização, vai para outra e se dá muito bem. E a organização contrata outra pessoa para a posição e as coisas acontecem, né? Existe alguma maneira de avaliar um pouco essa perspectiva, né, de relacionamento entre o executivo e a organização, no sentido de acertar mais e errar menos nessas escolhas, principalmente para cargos mais estratégicos? Você vê alguma maneira de direcionar um pouco essa escolha, buscando um erro menor? Excelente pergunta, Henrique. Bom, essa é a base do meu trabalho, né? A gente hoje já sabe que o principal fator, né, de insucesso dos executivos dentro de uma organização é a falta de fit cultural, né? Então, daí a relevância, de fato, da gente conseguir fazer um assessment adequado, primeiro buscando entender para a organização que está contratando, né, quais são os valores dessa organização, como pensam os executivos, entender quem são os decisores, né? A cultura, ela é feita de pessoas e ela está ali personificada, né, na figura do líder, do CEO, do conselho, né? A partir do momento em que a gente entende, a gente faz esse assessment, a gente vai buscar esse executivo, né? De novo, obviamente, olhando para a experiência, mas olhando muito para o como, né? Quer dizer, ele atinge os resultados, mas como ele atinge esses resultados, né? De que maneira, se é uma pessoa colaborativa, né?
que busca o alinhamento, consenso, né? De repente alguém que é mais relacional, ele vai se dar melhor no ambiente que age dessa forma, né? Se de repente você traz um executivo, você está recrutando para uma empresa nacional, familiar, você traz um executivo que passou a vida inteira em multinacional, está acostumado com processos muito bem estabelecidos, né? Uma hierarquia muito forte, né? Ele pode desenvolver? Pode, mas é um risco, né? E aí, obviamente, a gente tem que olhar muito para o que motiva aquele executivo, né? Então, a gente olha, enfim, cada pessoa tem aí as suas motivações e, obviamente, entra muito da experiência de quem está recrutando, mas hoje você tem ferramentas psicométricas das mais variadas que permitem você traçar ali um perfil, né? E, por último, obviamente, todo o processo de referências, né? Então, quando nós, lá na Vila Nova, a gente recruta um executivo, a gente faz um processo de referência 360 que ele é muito amplo e muito profundo, né? Para, de fato, entender e validar esses pontos e garantir que, de fato, aquilo vai ser bom para quem está contratando e que a pessoa que vai assumir vai, de fato, conseguir dar o seu melhor e não se frustrar lá na frente, né? Então, eu diria que é uma combinação aqui de ciência e experiência, né? Eu trabalhei com uma grande lenda aí desse mercado de recrutamento executivo que fundou a Spencer Stuart aqui no Brasil, que é o Guilherme Dale. E ele dizia que ser headhunter é uma arte, né? E eu concordo muito com isso, porque no final do dia se trata de pessoas, né? Então ter essa sensibilidade é muito importante. E talvez uma arte de avaliar também a organização que está contratando, né? Sem dúvida nenhuma, né? Por isso que a gente gosta muito de trabalhar com as empresas de uma forma consultiva, né? Então, quanto mais a gente está ali dentro da organização, vivendo a estratégia, conhecendo as pessoas, melhor é o insight que a gente vai poder trazer aí, inclusive em processo de contratação e outros, né? Isabela, muito bom. Obrigado, Betina. Ontem, curiosamente, né, estava até comentando agora com o Zé Henrique ali, a Folha de São Paulo soltou um artigo sobre soft skills, né? Dizendo que na avaliação desse artigo que foi publicado ontem, de dois autores da Universidade de Guadalajara, a questão dos soft skills são muito importantes, né? Eu gostaria de saber, na sua experiência enquanto executivo, o que você busca no executivo hoje, quando você está buscando alguém para ocupar um espaço de liderança na organização? Você acha que esses soft skills são importantes também? Como é que você avalia isso? O que você teria para poder compartilhar conosco nesse sentido? Bom, hoje em dia, até por conta do que eu estou passando esse ano, agora como CEO, nessa nova posição, eu acho que eu tive, enfim, agora eu estou com um olhar diferente, porque, enfim, depois de sentar na cadeira, certamente agora, não é que você sabe mais, mas você entende mais o que a pessoa passou. E acho que a Betina, ela abordou algumas coisas, eu vou falar também do que eu aguardo, mas o que eu achei que a Betina falou que foi super importante, primeiro, falar de time e de preparação de sucessão, era algo que na Aliança, quando a gente entrou, não havia, e a gente vem fazendo esse trabalho com RH. Não é um trabalho fácil, porque a pessoa, os líderes acima, eles têm que estar abertos e prontos. É difícil você preparar a pessoa abaixo de você para que ela possa te substituir. Então, mas para a empresa, e pensando na empresa, isso é fundamental. Então, a gente vem fazendo e também analisando perfis de pessoas que podem subir na liderança e como a gente pode fazer mentorias para elas. Então, isso é uma coisa que a gente vem fazendo. E também o que você falou sobre a pessoa não dar match. A gente já teve uma experiência assim e é uma frustração muito grande para quem contrata. Então, no meu caso, para quem contrata e para a pessoa que foi contratada e a pessoa na empresa anterior, na empresa seguinte, deu certo, e por que não deu certo ali? Então, eu acho que, né, passa muito pelo time, pela cultura. Então, eu acho que o papel do headhunter ou de quem estiver indicando ter essa análise profunda do perfil da empresa, do perfil do time, com quem ele vai trabalhar, né? É muito importante. Agora, falando sobre o que eu busco, o que a gente vem buscando, primeiro, a competência da pessoa.
ultimamente a gente tem visto mais pessoas em saúde, porque de fato o setor de saúde é um setor que tem bastante nuances e características, então se você já vier com essa bagagem, com certeza já está um passo à frente. Eu vejo que a gente vê na saúde, de uma forma geral, que as pessoas elas trocam muito de cadeiras e de empresas, mas são sempre os mesmos rostos. Então, você já estiver nesse setor, com certeza já te ajuda, porque abre portas e tem muito de relacionamento em saúde, né? Então, isso a gente eu tenho visto bastante. Habilidades de liderança, resiliência emocional, não é um setor fácil, é bem operacional, é desgastante o dia a dia, então há pessoas que têm essa resiliência emocional e saibam trabalhar sobre estresse também, é uma coisa que a gente vem buscando bastante. Você falou de estratégia, essa visão de estratégia também é algo que eu estou buscando muito em pessoas que tenham essa visão de longo prazo, essa visão estratégica, onde a gente está e onde a gente quer chegar, porque na saúde as coisas não se movimentam rápido, às vezes a gente vê uma movimentação e acha que foi rápido, mas na verdade foram meses ou anos atrás de construção. Então, a pessoa tem que saber, eu vejo assim, aonde a gente está, mas ler também o mercado de para onde a gente está indo, sabe? E você também que está recrutando bastante, assim, na minha opinião, tem uma escassez desse profissional, né? Então, olhando para quem quer entrar e quem está entrando nesse mercado, eu acho que é um mercado muito rico de oportunidades, porque, de fato, tem uma escassez desse profissional, desse executivo. Tem muitos que estão se formando, muitos em formação ainda, mas é difícil encontrar essa pessoa com todas essas características, sabe? Então, quanto mais gente entrando e se profissionalizando, com certeza é melhor para todos nós. Ótimo. A gente tem outros tópicos aqui que a gente gostaria de abordar, mas já tem 20 minutos já de conversa. A conversa está muito boa, né? A gente queria ouvir vocês agora. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma questão a colocar, algum ponto que gostaria de aprofundar na discussão? Um pouco do que eu falei antes, mas eu vejo... Então, dentro da aliança, mesmo dentro de casa, a gente tem vários casos de pessoas que vieram vindo da área de saúde e depois estudaram, igual você falou, foram para a sala de aula e para pegar, enfim, essa parte da base da gestão e colocar em prática. Então, o que eu acho é que, assim, quem não é da saúde, eu acho que a saúde é um setor difícil. É um setor que tem muitas características próprias, mas também a pessoa tem que começar, sabe? Então, eu acho que primeiro se arriscar e começar. É o que eu falei, é muito de relacionamento, é muita parte de operações, então conversar com pessoas, enfim, se misturar, porque eu sou do diagnóstico, por exemplo, mas eu troco com as pessoas da parte de hospital, com operadora de saúde, com a parte do setor público, então, no fundo, todo mundo se fala. Então, eu acho que isso é importante, ter essa habilidade de relacionamento e ter isso. E eu acho que começar, sabe? Se arriscar, e ir para dentro. Na Aliança, eu vejo muitos cargos de pessoas subindo e são pessoas com pessoas que querem crescer, voltando também à parte da visão estratégica, então saber onde a empresa está indo, querer ir junto, sabe? Ter essa motivação, esse engajamento, esse risco. Eu não falei de risco, mas a gente busca pessoas que estejam a fim de arriscar e vejam ali, no caso na Aliança, né, mas onde quer que seja, uma oportunidade para fazer uma diferença e deixar um legado. Então, são algumas das características que eu tenho procurado em pessoas. Quer complementar, Betinho? Só complementar aqui, né? Eu acho que investir de fato em conhecimento, né? Em estudar o setor e ampliar a tua rede de relacionamentos, o teu networking. Quando a gente eu fiz essa análise recentemente, né, olhando para os 30, 40 maiores grupos de saúde do Brasil, aí de forma ampla, né, incluindo farma, etc. Boa parte desses líderes não vieram do setor de saúde, né? Aí eu estou falando de CEOs, né? Então tem muita gente que veio de outros mercados, industrial, serviços, mercado financeiro, bens de consumo, né?
Então, isso mostra que, de fato, tem um espaço, né, para quem tem esse skill set aí, essas habilidades de liderança que a gente comentou, existe espaço. Claro que depende de uma aposta do outro lado, né? Mas isso aí, você construindo uma rede forte, trabalhando a tua marca pessoal, né, você tem mais chances de conseguir fazer essa transição. Eu queria dar um depoimento, seu nome é? Alex, né, Alex? Quando nós inauguramos o nosso hospital Mater Dei da Contorno, que talvez seja o maior hospital nosso hoje, nós contratamos um headhunter que se chamava Hugo Kakuri, não sei se você conheceu, ele já faleceu na Covid. E ele apresentou vários nomes para a gente do setor e apresentou um nome que nunca tinha trabalhado na área da saúde. Ele tinha sido vice-presidente da Valorec, ele se chama Wagner Sampaio. Ele foi contratado, ficou conosco durante 2 anos, porque tinha uma questão da esposa que tinha falecido, era difícil para ele lidar com o ambiente hospitalar, mas nós aprendemos muito com ele, porque ele trouxe do conceito da indústria algumas competências que nós não tínhamos e que foram muito importantes para aquele estágio em que nós estávamos. Por exemplo, nós introduzimos um comitê de produtividade em que ele introduziu 2 PCPs, 2 profissionais de planejamento, controle e produção. São profissionais, são engenheiros de produção que entram dentro de um setor, mapeiam os processos todos e avaliam se aquele recurso humano que está ali é suficiente ou não, ou se às vezes até quem está pedindo recurso está com o recurso sobrando. Então eu estou dando esse exemplo que me ocorreu aqui, porque às vezes trazer alguém de fora é importante até para poder pensar um pouco fora da caixa, entendeu? Numa indústria tão desafiadora quanto é a nossa, né? Pensar um pouco fora da caixa, inovar, trazer outros inputs que não são aqueles que a gente está acostumado no dia a dia, pode ser interessante, mas obviamente que ele tinha muitas outras competências desenvolvidas. Capacidade de liderança, gostava de gente, foco no cliente, ele andava o hospital inteiro, entrava nos hospitais, perguntava no apartamento se estava sendo atendido, se não estava, olhava a limpeza, né? Interagia com o médico, conversava com o corpo clínico para ver as demandas que tinham, ou seja, eu concordo plenamente com o que a Isabela falou e a Betina também. Tem que ter um pouco de experiência na saúde, sim, mas eu acho que tem competências intrínsecas que são comuns a outras indústrias, que se a gente conseguir identificar no profissional, ele aprende a trabalhar na área da saúde também, sabe? É uma experiência que nós mesmos vivemos e que foi muito significativa para a gente, sabe? Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer algum outro? Pois não. Parabéns aí pela explanação a todos vocês. Eu vou abrir um pouquinho o leque, né? Nós estamos falando do sistema de saúde, um sistema que está sobrecarregado e que a gente está procurando saída. Eu estou nesse sistema há mais de 30 anos. E a gente tem hoje 4 players no mercado, que são os operadores, seguradoras, os prestadores, hospitais, clínicas e médicos, né? Nós temos os clientes, que é a nossa razão de viver, né? De ser. E as indústrias, indústria farmacêutica, indústria de OPME, e acontece que no mercado, que nós temos 4 principais players, que só um é regulado, isso cria uma disfunção. E o executivo que está envolvido nisso, ele sofre, ele apanha de todo lado, porque nós ficamos numa situação de pega-monte, porque você só tem uma fonte de recurso para que tudo isso possa ser gerido. Nós estamos num momento crucial, nós estamos chegando no momento que a saúde suplementar, seja inclusive suplementar a saúde ao SUS, que eu também faço parte do SUS, a gente tem essa dificuldade de gerenciar esses recursos da melhor forma possível para o nosso paciente, para que ele tenha melhor atendimento, melhor resolutividade da sua doença, do seu problema, seja um diagnóstico, um tratamento, cirurgia, etc. A grande questão é a seguinte: qual é a saída que vocês buscam no executivo para que a gente chegue a esse denominador comum? Seria a saúde voltada ao valor? Seria a gente procurar mais integralizar as informações de saúde? O que se esperar no executivo, seja em cada uma dessas pontas, né? Eu acho que a Betina tem uma experiência talvez maior com isso, né? Nesse sentido, porque você vai trabalhar em todas essas questões, creio eu, né? Não sei, Isabela, como é que ela vê também, o grupo é grande, é um grupo que também estamos
estávamos conversando sobre isso, né, Henrique? Antes nós vivenciamos, nossa geração vivenciou toda essa transformação tecnológica que só agregou valor e despesa no atendimento, na atenção básica do paciente. Agora a gente volta à atenção básica, enfim, como é que a gente vai gerenciar isso? Como é que vocês pensam no executivo nesse momento para a saúde tão importante, né? Que é o nosso futuro, né? Te provocou, Betina, você quer começar? Acho que podemos todos falar, né? Eu vou começar aqui, mas gostaria de ouvi-los também, né? Precisa ter coragem, né? Sem dúvida nenhuma. Precisa ter coragem para questionar, né, os modelos atuais. E precisa se cercar de gente boa, de gente talentosa, né, para poder fazer a coisa acontecer, né? E de ter muita resiliência, né? De novo, volto à questão da liderança situacional, da inteligência emocional, para conseguir manter o equilíbrio e manter o time engajado mesmo em situações de crise, de pressão, que é o que a gente vive hoje, né? Então você ter aí realmente um foco, né, em manter uma cultura forte, que fomente a inovação, o fazer mais com menos, né, quer dizer, buscar a produtividade, né, mas também com olhar para as pessoas, né, então é o cuidar de quem cuida, né. A gente ouve hoje em dia falar, as pessoas que trabalham na saúde, muitas delas estão esgotadas, né? Exatamente por conta dessa pressão toda que existe, né? Por resultado, por eficiência, etc. Então precisa ter muita sensibilidade também para conseguir manter aí a organização operando e atingir esses resultados, né? Não sei se tem uma fórmula mágica, acho que se tivesse... Isabela, antes de passar para você, eu queria provocar uma pessoa que está aqui na plateia e que tem uma experiência muito grande exatamente em cima disso que você falou, talvez pudesse falar um pouco para a gente, que é o ministro Mandetta, viu, ministro Mandetta? Nós gostaríamos de ouvir o senhor a respeito desse tema daqui a pouco também. Deixa a Isabela falar, para o senhor não ser pego de surpresa, já estou provocando antes. Isabela. Acho que a Betina resumiu bem. Ter coragem, quando eu falei de risco, pessoas com coragem e saber, bom, o setor tá mudando muito, como você falou, William, e eu acho que assim, é o que a gente tem feito, saber trabalhar com menos, porque já foi-se o tempo que o setor de saúde era um momento de maior abundância e de maior desperdício. A gente hoje em dia é longe de ser isso, então eu acho que todas as empresas têm feito isso, buscado eficiência e aprender a trabalhar mais com menos, o que não é fácil. E aí, como é que você mantém essa pessoa dentro também da sua empresa, da sua organização, tendo esse norte? Então, entra a parte da cultura, de ter uma cultura forte, para que a pessoa tenha um além, veja isso, mas veja onde a gente quer chegar. Então, é por aí que a gente tem ido e por onde eu acho que vai mesmo. Ministro, o senhor podia comentar o tema para a gente? O senhor concorda? Nesse ambiente tão complexo que nós estamos vivendo na área da saúde, seja o público, seja privado, alguma dica para a gente escolher pessoas adequadas para esse mundo? Eu acho que as dicas nós escutamos das duas aqui, são as melhores. Eu acho que quem vai para a saúde tem que ter como pré-requisito gostar de gente. Isso daí não importa se você é formado em matemática, música, enfim, qualquer área. Se você não gostar de gente, você ficar trancado em sala, a probabilidade de você não conseguir mobilizar a equipe é muito grande. O resto é aprofundar conhecimento. Foi dito aqui, são várias sub-áreas, reconhecer talentos. Eu acho que mais do que nunca o RH em saúde tem que ganhar uma posição mais alta em todas as empresas de saúde, porque é gente cuidando de gente. No mais, boa sorte para quem tem a insanidade de falar, vamos cuidar do ser humano. Mas eu falo assim, não é bem a sua área, vai cuidar de carro, roda, aparelho de som, vai ser mais divertido, não mexa tanto com gente. Gente é complexo, mas não tem nada para um gestor. Eu vejo com a Isabela, eu trabalho com a Isabela,
o quanto que a gente vibra quando a gente consegue fazer na gestão medicina, porque nós somos médicos. Então, é uma maneira de fazer em grande escala, mas tá todo mundo aqui bebendo da mesma fonte. Muito obrigado. Bom, existe um outro tema também, não sei se alguém quer levantar mais alguma questão. Pois não. Eu queria trazer uma fala que eu senti um pouco de falta, né? Por formação, eu sou enfermeira e hoje eu sou gerente numa multinacional dinamarquesa. E algumas coisas eu sempre converso na alta gestão da companhia que é muito difícil de eu segmentar, de eu separar a executiva que eu sou da formação humana que eu tenho. E quando eu faço os meus processos, uma coisa que eu levo muito em consideração é propósito e brilho no olhar. Eu mesma não consigo me movimentar para uma vaga se a minha função ou a minha causa não tiver um propósito. E quando a gente fala aqui de uma discussão de um ciclo de saúde, na última linha a gente está falando de pacientes, de pessoas enfermas que contam com as nossas habilidades, seja de entrega, seja técnica, para uma recuperação efetiva. E aí eu tenho uma equipe que precisa estar motivada para isso. Qual é a minha dificuldade quando a gente tem uma empresa que faz essa seleção? Tem currículos excelentes, tem históricos maravilhosos, mas na entrevista eu não vejo esse brilho, não tem esse propósito. Na última linha parece que está ali aguardando um cargo e um salário e não tem essa entrega, porque as pessoas não têm essa visão de que a entrega vem, os benefícios vêm com a entrega. Então eu queria entender vocês, enquanto uma empresa que faz esse tipo de critério de seleção, o quanto que vocês olham para isso, assim, além da cultura, o quanto que vocês ali, quais os gaps que vocês analisam realmente dessa pessoa que hoje a gente precisa, que é a pessoa de brilho, a pessoa de propósito, a pessoa que quer estar ali por uma vontade real de, na última linha, eu entender se eu estou vivendo para o paciente ou do paciente. Recrutar, como eu disse, para mim é uma arte, né? Eu faço o que eu faço porque eu tenho paixão por pessoas e eu acredito em conexões reais, né? O recrutamento transacional é isso que você comentou. Você recebe ali um par de currículos, né? E quem passar, passou, né? Eu acho que o nosso trabalho vai muito além disso, né? De se conectar de fato com as pessoas, né? Entender o que as motiva, né? Conseguir enxergar de fato esse brilho, esse propósito, para poder conectar esses talentos com aquelas organizações que buscam isso, né? Então, eu não sei se é rocket science, né? Eu acho que vai muito de experiência, né? E de ter essa conexão profunda com as pessoas, né? Se precisar de ajuda, estamos aí. Isabela, você queria fazer os comentários finais, só para a gente terminar, porque já me disseram aqui que infelizmente o tempo está acabando, né? Passou rápido, né? Mas está acabando o tempo. Não, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, acho que foi um painel bem interessante, eu espero que todos tenham aproveitado. Eu acho que você falou agora no final, Betina, que é uma aposta. Então, eu acho que isso é uma palavra importante, porque, enfim, mesmo com todo o currículo, mesmo com tudo, no fundo, são pessoas. Então, uma pessoa, a pessoa em um lugar pode funcionar, em outro não pode funcionar. Então, tem um pouco também, assim, por mais que você faça todo o trabalho de testes e personalidades para entender melhor a pessoa, a equipe, tem um pouco também de uma aposta aí do que vai dar certo, sabe? Então, tem essa parte que é o não controlável. Bom, Betina, suas palavras finais, seus últimos comentários. Bom, queria agradecer a todos aqui, acho que foi uma discussão fantástica, né? Conseguimos unir aqui a experiência prática com essa minha vivência recrutando executivos, acho que foi bastante produtivo e, enfim, me coloco aí à disposição também. Obrigada a todos. Tá bom, gente, muito obrigado pela presença, participação de vocês, pela presença, né? A gente costuma dizer lá em Belo Horizonte,
que o ideal é buscar um executivo que tenha brilho no olho, que for falado agora, faca nos dentes, né? Brilho no olho é o desejo, faca nos dentes é capacidade de execução, sebo nas canelas, porque o mundo hoje exige que a gente seja rápido, mas muito calor no coração também, porque lidar com gente na área da saúde tem que gostar muito do que faz e gostar muito das pessoas. Obrigado pela participação de todos, viu, gente? Boa tarde.